Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 17. Diz assim a palavra do nosso Deus: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Irmãos, eu não vou discorrer sobre este verso que acabei de ler. Ele possui muitos conteúdos, muita riqueza, mas não é dele especificamente que eu irei falar. Não foi esta a direção de Deus para mim. Aliás, penso que entre o versículo e o título da mensagem, não sei se tocarei nele outra vez. Contudo, o seu significado, a sua importância para nós, estamos lá no topo da espiritualidade. E o título da mensagem já vai dizer tudo sobre exatamente este resumo deste verso. E o título é: ser novo e ter tudo novo. Fazendo uma leitura mais abrangente das cartas do apóstolo Paulo, de todas elas, percebi que para cada igreja, cada situação, ele tinha uma dose diferente de exortação, conselhos, admoestação, direcionamentos, postura. E se você reparar, até mesmo numa situação difícil, como a do capítulo 5 de sua primeira carta, onde ele excomungou um rapaz, ele deixou claro sua intenção, mesmo neste momento duro. Mas sua intenção nunca foi destruir ou descaminhar quem quer que seja. Pelo contrário, trocava informações, pedia ajuda, valorizava os seus ensinamentos, mostrava saídas e com muito temor ele destilava particularidades aliadas a desdobramentos espirituais. Se seguidos, as pessoas eram felizes, amadas, sábias e, acima de tudo, eram cheias do Espírito Santo. Então eu entendi que sua preocupação sempre foi com o corpo de Cristo, que é a igreja. Eu, particularmente, nunca havia pensado e nem observado a vida psicológica e sentimental de Paulo. Nunca. Sempre o olhei como apóstolo de Cristo. E para ser sincero, se fosse eu no lugar dele, nas situações, talvez tivesse cometido muito mais erros do que acertos. Vocês irão perceber esta minha conclusão pessoal à medida que formos aprofundando, principalmente na carta que escolhi para a nossa meditação de hoje, que fala de 3 dons específicos: profecia, variedade de línguas e interpretação de línguas. No caso específico destas 2 cartas à igreja de Corinto, se posso dizer, não sei se esta era a intenção de Paulo, mas as circunstâncias daquelas situações
exigiram dele sensatez, coerência, austeridade, emoções controladas, uma espiritualidade acima das expectativas, muita compaixão, atitudes severas misturadas com benignidade, com fé e, acima de tudo, irmãos, amor. Tudo que ele fez porque amava, não porque odiava. Nós precisamos entender, acho bom você anotar isso, nós precisamos entender que uma pessoa com todos estes conteúdos de admoestações dentro de si, deveria, no mínimo, ter uma preocupação. Como irei passar todos estes conhecimentos para essa gente? Eu não sei se começo, Paulo pensando, abraçando, beijando, ou se de imediato começo advertindo e me impondo. Hoje, irmãos, nós sabemos que ele começou a sua primeira carta, pode ler capítulos 1, 2 e 3, advertindo severamente aquela gente. Ele mostrou divisões, depois revelou o caráter de sua pregação, falou sobre o espírito mundano causando dissensões na igreja. Ele citou sobre a sua responsabilidade, exortou a todos dizendo: vós sois de Cristo. Quer dizer, olha o que isso significa. Quando ele falou vós sois de Cristo, ele ali diferenciou quem só fala de quem faz. E no calor daquele momento, capítulo 5, como eu disse, ele excomunga um moço. Mas ele fala também sobre a responsabilidade de ser filho de Deus. E aí, nós já chegamos no capítulo 7 da sua primeira carta. E dali para frente, nós vemos Paulo falando de casamento, de coisas sacrificadas aos ídolos, o direito dos apóstolos, a idolatria, o culto a demônios, a liberdade cristã. E parece-me, não vou errar, que no auge de suas colocações, ele chega no capítulo 11, e neste capítulo ele descreve sobre a comunhão maior dos cristãos, a ceia do Senhor. Penso eu que ele concluiu que depois de estarmos em comunhão com Deus e com os irmãos, acabou de dizer, orientar sobre ceia, aí ele apresenta para a igreja de Corinto os dons espirituais. Ele mostra como recebê-los, administrá-los, destacou na essência para que eles servem. E neste momento, na sequência, ele introduz o assunto, a excelência do amor. E continua especificando suas qualidades, formas, importância, obrigatoriedade, enfim. Finaliza no verso 13 do capítulo 13, exortando a todos. Destes três, a fé, a esperança e o amor, o maior deles é o amor. Eu trago aqui como nota:
Você vai entender por quê. Eu não sei bem a razão, porém, ele volta ao assunto sobre os dons, 1 Coríntios 14. Parece-me que ele enxergou alguma coisa diferente que antes não tinha visto. Talvez especificidade. Eu creio que ele tinha que tocar neste assunto por força espiritual, nestes dois dons, profecia e o dom de variedade de línguas. Percebam algo interessante. Entre o capítulo 12, que ele apresenta os 9 dons, vou falar deles daqui a pouco, e o capítulo 14, onde ele volta a falar dos dons, olha o que aconteceu. Ele introduz o amor. Recapitule aí. O 12 ele apresenta os dons. Aí ele fala no 13 sobre a excelência do amor e volta a falar destes dons específicos que eu citei há pouco no capítulo 14. Olha só, sinceramente, eu ainda não captei totalmente essa mensagem que ele quis passar, este porquê. Mas eu posso afirmar que sem amor nada subsiste. E mais, eu não gosto nada, anote aí, falar de algo neste aspecto, talvez. Contudo, não me resta outra opção, então vai talvez mesmo. Não seria por causa da importância, responsabilidade, seriedade das consequências que estes dois dons, profecia e variedade de línguas, causariam numa igreja sem o controle destas situações? E mais ainda, estes dois dons, eles estão ligados diretamente com o crescimento, fortalecimento e comunicação com o reino espiritual. Eles são diferenciados, porque eles elevam o nível espiritual de uma pessoa e o transporta de lugar. Eu estou falando do reino espiritual. Ouviu, irmã? Isto vai exigir da pessoa compromisso com o reino de Deus e vida no altar. Explico melhor. Vejam, em primeiro lugar, estes dois dons, eles não são dons que alguém consegue dominar, controlar, segundo as suas forças e capacidade. Em segundo lugar, eu entendo que profetizar e falar em outras línguas são particularidades de quem busca até conseguir. Esta busca está ligada à entrega total de seus ideais, anseios para receber o toque do Todo-Poderoso. Em terceiro lugar, percebam outra particularidade aqui, que estes dois dons, profecia e variedade de línguas, impulsionam no reino de Deus. Eu fiquei observando, estes dois dons, eles desencadeiam o dom da interpretação destas profecias e destas línguas estranhas. Portanto, o dom de interpretação de línguas passou a ser destacado também dos demais. Por quê? Por causa da sua importância e excepcionalidade. E eu vou mostrar por quê. Porque sem ele, sem a interpretação, tornar-se-ia inútil o dom de línguas e dom de profecias.
E eu vou provar. O verso 5 do capítulo 14 de 1 Coríntios fala disso. E ele diz assim: a não ser que também interprete, para que a igreja receba edificação. Quer dizer, sem interpretação, não há efeito espiritual. Não podemos nos esquecer que estes 3 dons, profecia, variedade de línguas e interpretação, fazem parte do grupo de dons de inspiração. E eles agrupam também outros dons, os de revelação, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e discernimento de espírito, mais os dons de poder, que também são 3: dom da fé, operação de milagres e dons de curar. Viram? Está aí a lista dos 9 dons da carta de Paulo à igreja de 1 Coríntios, no capítulo 12. Já afirmei que hoje o meu foco está sobre o dom específico da interpretação, da profecia e da variedade de línguas. Eles são dons de inspiração. O primeiro é profecia. Observação. Você não pode se esquecer que este dom, profecia, ele deve ser visto de 2 maneiras. Primeira, são profecias referentes a Israel, ao futuro de Israel e as promessas de Deus para Israel. Deus usou os profetas maiores e os profetas menores do Velho Testamento. E também, no Novo Testamento, Deus usou a vida de João, o apóstolo João, para discernir e elucidar todos os mistérios proféticos do Apocalipse, quanto às nações e o futuro de cada ser humano. Segundo lugar, nesta carta de Paulo, no capítulo 14 de 1 Coríntios, fala dos acontecimentos como profecia na vida de pessoas em particular, às vezes imediato, às vezes a médio prazo e às vezes para um futuro mais longo, para uma pessoa, para uma família ou para uma causa secular. Olha, se eu posso definir este dom de profecia, eu diria que é o falar sob a influência direta do Espírito Santo, declarando pensamentos, propósitos, conselhos e direções de Deus. Fatos estes que podem incluir o passado, o presente e o futuro, como eu já frisei. Ele independe de controle humano ou de raciocínio pessoal. Agora, eu notei que existe um propósito de Deus nestes dons. E eu vou começar pela sua utilidade. São 3 também: edificação, exortação e consolação. 1 Coríntios 14, 3. Então, o primeiro caso que eu vou citar, edificação. Vamos lá. Profecia é diferente do dom de línguas estranhas, embora o palavreado pareça o mesmo, ou seja, a forma, o som, o sotaque da pessoa seja semelhante. No entanto, existe uma diferença enorme para quem tem o dom da interpretação. A profecia, ela enaltece a igreja, edifica. Lembram-se? Estou falando de edificação. Agora, eu fiquei pensando neste momento sobre esta edificação. Agora, quando eu falo a você que edifica,
eu falo que edificar significa construir sobre um alicerce. A lógica não são palavras lançadas ao vento. Não, senhor. Existe fundamento. Diga amém. Agora, quando uma pessoa fala em línguas estranhas, edifica a si mesmo. Ele fala de agradecimento, de gratidão pessoal por alguma coisa que Deus fez para ele ou para ela. 1 Coríntios 3, 10 a 15 esclarece sobre este fundamento. E eu vou resumi-lo assim. Deus nos revelou pelo seu Espírito. O que eu quero que você guarde é que você enxergue que é de espírito para espírito. Não tem nada humano nisso. Vamos ver então a área que abrange. Então já estou falando de exortação. Exortação significa prevenir, despertar e aconselhar. Exortação. Atos 27, de 22 até o 31, disse Paulo: mas agora vos admoesto a que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. E o 31 finaliza dizendo: Paulo diz ao centurião e aos soldados: se estes não ficarem no navio, não podereis salvar-vos. Então eu quero entender que eles tiveram que escolher: ou acreditar em Paulo e ficar no navio, ou não obedecer e pular do navio e morrer. Nós sabemos que eles ficaram. Sábia decisão. Todos. Escuta o pastor? Se não tivesse escutado o pastor naquele dia, teriam morrido, porque o barco se esborrachou. Decidiram acreditar no pastor. A terceira coisa, consolação. Consolação. Para que serve? Para consolar. São palavras que saem da boca de alguém cheio do Espírito Santo numa hora difícil, trazendo o conforto, a esperança e o ânimo. E eu quero dizer a você que não existe momento para um pastor mais difícil do que no enterro. Eu tento fugir, mas nós não temos como fugir da morte. Agora imagine vocês que quando você vai a um enterro de alguém que você ama, de uma mãe, de um filho que morreu, de um pai, marido, sei lá, avó, vô. Eu fico observando quando eu chego. A linha, o nível de desânimo, normal, claro. Lágrimas. Cada visita que chega é um abraço novo, um novo choro, uma nova emoção, um estresse outra vez. Eu fico olhando tudo isso. Eu vivo disso. Eu estou me preparando para trazer uma palavra. Agora, imagine você, que você já está arrasado, arrasada, aí o pastor chega. Ah, irmã, é assim mesmo. E deságua, chorar no ombro da irmã, do irmão, dos filhos, dos parentes, dos amigos. Olha, eu não vou nem conseguir pregar, porque eu não tenho condição. Observaram? Há uma diferença entre o pastor e as pessoas que são ovelhas. Porque se não houver diferença, não é pastor. Então, neste momento, eu tenho que lançar mão, arrancar não sei de onde, na verdade a gente sabe, forças para rir quando todo mundo chora, levantar quando todo mundo está caído, abraçar quando todo mundo sai correndo e ficar até o fim, sorrindo, fazendo uma força lascada para não chorar, não me entregar, não ser igual. E ainda mais, na cabeceira do caixão,
eu tenho que abrir a palavra e dizer: Deus é bom, Ele é maravilhoso, Ele salva, Ele muda vidas. Olhe para mim, é fácil? Dom, consolação. Então, irmãos, é preciso inspiração, por isso que são dons de inspiração, para ser usado exatamente desta forma e nesta área. Eu diria que estas maneiras que acabei de apresentar são as mais simples, fáceis, mais acessíveis do nosso entendimento. Porém, às vezes Deus utiliza meios e caminhos diferentes. E eu separei aqui 4 deles que vou comentar com vocês. Primeiro, estou falando dos dons. Não esqueçam nunca: profecia, variedade de línguas e interpretação dessas línguas. É a declaração aberta e pessoal. Aqui se refere à ordem no culto. 1 Coríntios 14, 30, 31, que eu vou resumir assim: que não haja 2 pessoas profetizando ao mesmo tempo, porque Deus é um Deus de ordem. Por quê? Porque isto pode trazer confusão para um visitante, para um incrédulo, ou para alguém que está visitando a igreja que você levou, ou está passando na rua, sei lá. Então a palavra de Deus, ela é muito sábia, porque Deus não se cala diante de situações inéditas. É exatamente aí que Deus é melhor que todos. Então, quando alguém se levanta para profetizar, os outros têm que ficar quietinho, para que haja ordem no culto. E pode acontecer, e sempre acaba acontecendo, não é toda hora, que um profetiza, Deus levanta outro, profetiza, Deus levanta outro, profetiza, um logo após o outro, para que haja decência, ordem na reunião. O que normalmente, me perdoe aqui o esclarecimento e a referência, mas eu tenho que falar, o que normalmente ocorre é que os crentes não sabem, muitos não sabem desse tipo de orientação bíblica. Então, mistura todo mundo e toda hora, e todo mundo começa a falar em línguas estranhas, achando que estão profetizando, porque o palavreado é o mesmo. Compreenderam? Então, uma pessoa que se assusta, porque não está acostumado na igreja dele, é que todo mundo falando aquelas línguas todas que nem malucos, então a pessoa vai criticar o pentecostal, porque falta esta orientação ao povo, chamado povo de Deus, para que estas coisas não ocorram, porque no meio daquele alvoroço santo todo, pode ser que de repente, uma daquelas pessoas está trazendo uma profecia, ele não está falando em línguas. Entendido? Segundo ponto. Primeiro eu falei declaração aberta e pessoal. Segundo, visões. Deus se utiliza de visões. Atos 16, 9 a 10, Paulo teve de noite uma visão em que um homem da Macedônia rogava: passa a Macedônia e ajuda-nos. Viram? Deus dá visões, Ele revela desejos e intenções ocultas de uma pessoa, de um lugar e de uma situação. Deus também se utiliza desta forma. Terceira coisa, sonhos. Eu não vou aqui citar a história, vou citar só o fato. O sonho de José, por exemplo, lá no Egito. Todos sabem que ele acabou sendo o segundo homem depois de Faraó. Mas tudo aquilo aconteceu porque ele teve um sonho.
Segundo caso, o sonho de Jacó. Jacó deitou a cabeça numa pedra, ele também teve um sonho. E ele viu uma escada que ia do chão até o céu, anjos subindo e descendo, e aquele lugar era Betel, a casa de Deus, a porta do céu. Um sonho. Agora no Novo Testamento, você vai encontrar em Mateus, muitos outros, mas eu vou citar este, Mateus 2,12. Deus avisa Maria e José: não voltem a Herodes, regressem. Não voltem por esse caminho, voltem por outro caminho. E eles foram por outro caminho. Está lá. No sonho. Deu sonho para ele. Então, gente, eu vou citar aqui a respeito de sonho, porque eu acho isso muito, mas muito importante. Números capítulo 12, no verso 6, Números 12, 6. Deus diz a Arão e Miriam, que eram irmãos na carne de Moisés: ouvi agora as minhas palavras, se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Viram? Que maravilha. Duas condições Deus aqui nos apresenta: visões e sonhos. Eu faço aqui uma observação que você talvez não tenha captado. Deus separou a utilidade, visão e sonho, no mesmo versículo. E ele fala assim sobre a visão: visão é se mostrar para alguém ou dirigi-lo para alguma ação. Visão. E sonho é se comunicar com uma pessoa de forma sobrenatural, é transferir para ele algum recado ou alguma direção. Viram que interessante? E quarto lugar, através de anjos. No Novo Testamento você vai ver lá, Atos 10, 22, Cornélio foi avisado por um santo anjo para que te chamasse à sua casa e ouvisse as suas palavras. E ele obedeceu. E no Velho Testamento, os anjos que avisaram Abraão sobre Sodoma e Gomorra, como eu disse há pouco a vocês, existem formas de transmissão, porque Deus é soberano. Ele usa quem Ele quiser e a forma que Ele desejar. Ele é Deus. Mas eu vou falar mais algumas aqui interessantes. Primeira, a falada, a pessoal. Segunda, a escrita, a mensagem, como vocês estão aqui ouvindo. Terceiro, cânticos espirituais de forma delicada e consoladora. Deus usa estas coisas. Outra coisa, será que a gente pode julgar uma profecia? Sim. 1 Coríntios 14, 29, diz assim: falem 2 ou 3 e outros julguem. Agora, qual é a razão disto? 1 Coríntios 13, 9. Afirma que pode existir falibilidade humana. A Bíblia diz: em parte conhecemos e em parte profetizamos. Vem cá. Isto tira das mãos de quem quer que seja a pretensão de possuir total domínio sobre este dom. Olhe para mim. Em parte conhecemos, em parte profetizamos. Irmãos, eu costumo seguir a Bíblia. As pessoas me dão papelzinho dobrado, as pessoas me dão cartão na mão, sem eu saber o que está escrito. As pessoas dizem: pastor, o que está acontecendo? Me dá uma fotografia. Mas eu quero dizer a você, o que eu não vejo, eu digo, não estou vendo. O que eu vejo, normalmente eu escrevo no papel. Olha,
eu estou vendo isso, isso, isso. Hoje, por exemplo, eu chamei um irmão aqui e falei, sabe aquele papelzinho que você me deu dobrado? O Rocco. Eu falei, olha, aquilo é uma coisa que você tem que ter uma ação em cima, tenha sabedoria. Não me lembro as palavras que eu usei. Foi ou não foi, irmão? Agora, ele me deu esse papel há 15 dias atrás. Você vê que eu estou com o papel na minha cabeça até agora. Porque se aquilo é importante para o meu irmão, é importante para mim. É a vida dele que está em jogo. É a situação dele que está em jogo. Olha para o irmão do lado e fala assim, irmão, eu quero aprender a te amar melhor. Quero aprender a amar você de casa melhor. Agora olhe para cá. Aquilo que aos nossos olhos, de repente, parece que a pessoa é extremamente espiritual, é antibíblico. Em parte conhecemos, em parte profetizamos, senão virei Deus. Se eu sei tudo de cabo a rabo, do começo ao fim, alguma coisa está errada aqui. Quem entendeu, diga amém. Vamos seguir. Eu quero finalizar este tópico aqui, profecia, exortando a todos sobre dois aspectos importantíssimos. Primeiro, a possibilidade de falsos profetas. 1 João 4:1, onde diz, amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Eu fiquei, porque já li isso muitas e muitas vezes, mas eu fiquei, na hora da revelação, que Deus vai falando, eu vou escrevendo, eu parei e falei, Deus, tem algo aqui que eu não enxerguei até hoje, mostra-me. O Senhor não falaria o verso sem ter uma razão. Não demorou nada, vou ler outra vez para você. Amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. O verso separa a pessoa do espírito que está nela falando. Eu nunca vi isso. Não creiais em todo espírito. Devemos provar os espíritos e não a pessoa. Por quê? Porque se o espírito não é de Deus, a pessoa também não é. Você não precisa julgá-la. Quem julga é Deus. Se é um falso profeta, sua profecia também é falsa. Agora, se você possui o dom de discernimento de espírito, mais o dom de expulsar os demônios, então aí o ciclo está completo. Você enfrenta aquele falso profeta, o espírito demoníaco que está nele se manifestará, porque não é o Espírito de Deus. Repito, o espírito que está nele se manifestará e você o expulsa em nome de Jesus, liquidada a questão. Diga amém. Agora, vem cá. Se você não tem esta unção, estes dons, é delicado e perigoso. Atos 19, de 16, aliás, de 13 a 16, estes versículos mostram que alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que estavam possessos de espíritos malignos, dizendo, esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Então o espírito maligno respondeu, conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vós quem sois? Apoderando-se deles,
olha só o que aconteceu. Os deixaram nus e feridos. Eu penso, gente, que o medo, a paura, tem afastado as pessoas de buscarem estes dois dons: discernimento de espírito e de expulsar demônios. Você deve buscar a Bíblia, ela incentiva você. Buscai com zelo os melhores dons, e eu vou te mostrar um caminho ainda melhor. Você não tem que ter medo, você tem que buscar e achar e depois praticar. Agora, pastor Wilson, como é que eu faço na prática para provar os espíritos? 1 João 4, de 1 a 4, vou explicar. Estes versos, eles nos exortam a todos nós sobre coisas essenciais para nós sabermos que tipo de espírito está na pessoa se manifestando. Olha o verso. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Por eliminação, caso contrário, é o espírito maligno. Então, por favor, entenda. Não é a igreja Deus Revelado, não é o pastor Wilson, ou outra igreja, outro pastor. A própria palavra esclarece. Não é igreja, não é bispo, não é pastor, é a palavra. Jesus, olhe para mim, não é espírito evoluído, ou mais um profeta que apareceu, não. Ele é Deus e ponto. O verbo se fez carne e habitou entre nós, João 1,14. Outra coisa, a profecia jamais poderá estar em desacordo com a palavra. E ela não abre mão para discussão, é uma afirmação, sem chance. Porque senão a gente introduz religião, seita, o que nós achamos e inventamos um novo evangelho, o nosso. Esse é o maior medo que eu tenho dos crentes, não é do incrédulo. É o evangelho nosso, o meu. É o que eu acho. Eu acho que o pastor, eu acho que o bispo, eu acho que o irmão. A profecia jamais poderá estar em desacordo com a palavra. Ou seja, se o espírito que está ali não confessa que Jesus Cristo vem em carne, acabou, não é de Deus. Não cabe discussão, é uma afirmação. É o espírito do anticristo, dos falsos profetas. Olhe para mim, eu quero que você entenda que a própria palavra, ela esclarece. Em relação à interpretação de línguas, eu defino dessa forma. Interpretar línguas não é tradução, isto é, converter de uma língua para outra língua, não. Interpretar significa explicar, elucidar, expor mistérios, dar sentido nas palavras e expressões. É uma habilidade, meus irmãos, espiritual, que o Senhor Espírito Santo concede a alguém. E acontece de espírito para espírito e sai pela boca. Se você reparar quando isso ocorre aqui, ou em qualquer outro lugar, você vai ver que não dá tempo de você formular algum tipo de expressão. Às vezes, na maioria delas, as pessoas não terminaram de falar e a interpretação já vem vindo logo atrás. Agora, quando não se deve interpretar línguas? Opa, também tem isso? Tem. 1 Coríntios 14, 2 diz: quem fala em línguas não fala aos homens, senão a Deus. E em espírito fala de mistérios.
não é para a igreja. A pessoa agradece, ela glorifica, ela exalta a Deus por sua própria vida ou alguns acontecimentos. A edificação é pessoal, não se deve interpretar línguas estranhas. O palavreado é idêntico, mas um é línguas estranhas, o outro é profecia. Não esqueça que eu já falei sobre para que serve. Exortação, edificação, consolação. Quem fala em línguas edifica-se a si mesmo. Não é para a igreja. Agora, línguas estranhas é diferente de profecias. Profecia é uma seguida, ela sempre é seguida de uma mensagem para a igreja, ou para uma pessoa, ou para uma família. Repito, profecia é seguida de uma mensagem de Deus à igreja, ou a uma pessoa, ou a uma família. Por isso esclareço, quando o nosso espírito recebe um recado de Deus, você que está aí sentado, é um servo de Deus, uma serva de Deus, normalmente Deus avisa o seu mensageiro também, que ele quer se manifestar, independentemente da situação, se boa ou ruim, de extremo desespero ou de extrema alegria. Quando Deus quer se manifestar, ele levanta um e avisa o mensageiro: eu quero falar. Então, olha só, profetizar depende da comunhão íntima que a pessoa tem com Deus, através da sua fidelidade, dedicação, amor às almas perdidas, a sua busca e o seu desejo de ser usado nas mãos do Senhor. Aqui eu recomendo a todos, sem exceção, verificarem não o que está vindo, mas principalmente de quem está vindo. Não abra mão disto, ou você vai ser enganado. Mateus 7, 15 e 16, os versos dizem assim: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós, disfarçados de ovelhas, mas interiormente são falsos profetas, são lobos devoradores. E sabe o que mais o verso diz? Pelos seus frutos os conhecereis. Olha só, gente, é bíblico julgar frutos, porém jamais a árvore. Não confunda árvore com frutos. Viram? Tudo isso pelo fato de nós estarmos falando hoje sobre ser novo e ter tudo novo. Agora, se você não é novo e nem tem tudo novo, sinto muito. Agora tem uma pergunta, e esta pergunta é muito importante para fazer. Você está feliz com você mesmo? Acrescenta aí. Você é exatamente aquilo que você diz, pensa e declara ser? Nesse ponto, eu apelo pela voz da sua consciência espiritual e não de sua alma. Espero pelo clamor do Espírito Santo de Deus na sua vida e não por você. Viram? A gente pode provar o Espírito, inclusive o que está em você. Eu não estou provando você, o Espírito que está em você. Nós somos, pela palavra, o corpo de Cristo. E não um clube de fim de semana que você frequenta. Não se preocupe. O Espírito Santo promove meios para a nossa edificação e estatura. Ou seja,
Sabemos no que vivemos e vivemos dentro do que sabemos. Não estamos pensando, nem tentando ou buscando fazer. Nós estamos fazendo. A única briga nossa é para fazer cada vez mais e melhor. Estou certo ou estou errado? Ser novo e ter tudo novo é saber que Jesus morreu na cruz, mas ele não permaneceu lá. Ressuscitou, foi para a glória, recebeu uma coroa, foi estabelecido rei, sentou-se num trono. Nós somos filhos desse tipo de pai, desse tipo de evangelho, o ressurreto, o do poder, o do trono, o da autoridade. Agora, olhe para mim, por favor. Se você preferir o evangelho da coroa de espinhos, eu respeito. E eu resumo assim: o que eu possuo hoje, pense muito nisso, depende muito de como olho quem sou eu. Vem cá, o vento, ele não pode determinar a sua rota, mas o plano sim. E o plano dele possui uma orientação que, se nós não seguirmos, não poderemos reclamar. Efésios 5,15. Vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios. Você sabe o que isso quer dizer? Os crentes não gostam de ouvir a verdade. Deus está falando para você, sabe o quê? Não ande como burro, mas como inteligente. E não alegue ignorância. Vede prudentemente como andais. Para o dia que chegar aquele dia, você não vai ter desculpa. Não andou porque não quis. Eu dei todas as direções e orientei. Perceberam? Quando a Bíblia fala, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, olhe para cá. Isto é escolha, irmão. É escolha. Escolher certo não significa que nunca teremos problemas. Você quer saber de uma coisa? Desde o dia que eu assumi essa casa, com a missão que Deus me deu, eu só conheço problemas. Meu Deus. Nem acaba um, fala com o pastor aí, que esteve essa semana toda aí. Nem acaba um, o diabo já arruma outro. Você mal termina o outro, ele já arrumou mais dois. Você não termina os dois, ele arrumou mais três. Você não termina os três, ele arrumou mais quatro. A pessoa pensa que ele vem para Cristo, ele vai deitar na rede e descansar para o resto da eternidade. Mostre um para mim, que aceitou o chamado e descansou até a eternidade. Mostre um. Ai, ai, ai. Eu sei que quando a gente olha para as coisas ruins, bate um desânimo. Você não precisa falar para mim. Eu sei. Mas, vem cá. Ó Deus, me ajude agora e ilumine você. Eu vou dizer algo que você não contava. Você não conhece derrotas. Nós conhecemos lutas, desafios, disputas, desertos às vezes, mas derrotas declaradas não. Você quer saber por quê? Porque nós somos um povo e fomos especificados como povo de Deus, escolhidos de Deus. Sabe o que isso significa? Nós temos um histórico. No decorrer de todos estes séculos, passamos por castigos, provações, acertos com Deus, momentos delicados, mas perdas irreparáveis, fracassos, derrotas, não. Pelo contrário, vem cá.
Você não encontrará na palavra planos derrotistas, abandonos e esquecimentos para os filhos de Deus. O que você irá encontrar são afirmações, são colocações positivas, incentivos, promessas de abundância, por isso que são oferecimentos. Existem duas verdades que precisam ser destacadas. Primeira, ele não iria fazer planos para perder. Sem vacilar para este povo, ele afirmou: sois mais que vencedores. Segundo lugar, ele não quer usar outro exército. Ele tem um povo e não precisa de outro. Irmãos, olhe para mim. Com Deus não existe tentativas. Quando ele diz, mene, mene, tekel, tekel, ufarsim, na mesma noite morreu Belsazar. Sem chance. Por isso que eu confio nele. Ainda que eu morra. Mas o que eu prego não vai morrer nunca. Eu vou embora. Mas as minhas verdades de Deus vão ficar no seu coração. Sabe o que significa? Que não importa. Grave aí. Não importa o que está te acontecendo. Ou é você, ou é você. Então olhe para alguém e fale assim, irmão, sem chance. Ou é você, ou é você. Você quer ver como é que eu mato essa charada? Já é fácil. Dá uma olhadinha no que você está passando. Alguns até falam assim, caramba, não sei nem se eu sou crente, porque, só paulada, só bordoada. Irmão, olhe para cá. Você já foi num lugar onde se lapida diamantes? É bom você ir. Tem um cara com uma lente de aumento num olho só e um disco que gira e ele fica com um negócio desse tamanhozinho, com um diamante preso na ponta de um alfinete. Ele faz assim, olha, 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 o diamante é desse tamanho. Vem cá. Você sabia, vou esclarecer, esclarecerei. Você sabia que uma pedra, para ser diamante, ela tem que ter 57 faces, senão não é diamante, é a mesma pedra. Agora, se você tem uma aí no seu dedinho, e você olhar, você fala, meu Deus, desse tamanho é um diamante, tem que ter no mínimo 57 faces. Aí, Tiagão, está na hora de você comprar um. Sabe o que ele falou, irmãos? Eu escutei. Estou ferrado. Porque deu um caco de vidro para ela e agora ela vai olhar. Aê, neguinha. Bem, gostei dessa. Meus amados irmãos. Você sabe o que significa? Um negocinho daquele tamanho tem que ter 57 faces. Se não tiver, não é diamante. Agora, você quer brilhar e ser para sempre e não quer tomar nenhuma esfolada, irmão? Eu estou olhando que só tem umas 3, 4, está faltando umas 55 ainda. Aí, Jefinho, você nem começou, está só na primeira. Então, irmãos, é que quando dá aquela raspada, arranca um pedacinho. E aí já vem a choramingação. Como é que você falou que é a igreja de hoje, filha? O mimimi. A igreja de hoje é a igreja do mimimi. Tudo, irmãozinho, fica sentido. Eu sou um diamante, estou vendo. Ó Jesus, nos ajude. Deus não vai usar outro povo, Ele tem um dele. Ele não vai usar outro. Então, ou é você, ou é você. E outra coisa, não tem esse negócio de tentativa. Se eu errar a primeira, Deus... Quantas pedras Davi usou para derrubar o gigante Golias? Uma. Quantas pedras ele apanhou no ribeiro? 5.
mas só usou uma. Não é o caso, se eu errar a primeira, eu tenho a segunda, se eu errar a segunda, eu tenho a terceira. Não, Senhor. A primeira lançou, o Senhor Espírito Santo pegou aquela pedra e dirigiu ela para bater no único lugar que o cara tinha para enxergar. Tum! O bichão ficou tonto, caiu no chão, Davizinho foi lá, com a própria espada dele, cortou a cabeça. Aí os covardes saíram de trás. Irmão, abaixa um pouquinho aí. Agora sai. Quem entendeu? Diga aí, é comigo mesmo? Ó, irmã, agora esse beijo que ele lascou no seu, valeu alguma coisa agora, hein? Aleluia! Irmão, para você ser diamante, você tem que ter esfolado, irmão. Para de reclamar, rapaz. Você está cada vez brilhando mais. Diga amém. Cada um lado que brilhou, opa, amanhã eu já vou ficar bom. Já estou lá na 57,5. 56,5, né? Só falta meia partezinha. Você já vai brilhar. Diamante é eterno, irmão. Você não vai ser eterno? Deus precisa lapidar você. Está doendo? Eu acho que está. Porque às vezes eu falo para Deus, Deus, fala lá de cá um pouco, que eu de cá já está doendo para caramba. Obrigado, Senhor. Muito bom. Há pouco eu te perguntei, quando você olha no espelho, o que é que você vê lá? Eu falo de ser autêntico. Se você errar esta resposta, tudo estará perdido. Você é crente ou não? Eu não vou responder isso para você. Porque Deus anotou cada pessoa que está aqui hoje, começar de mim. Você é o que eu estou vendo? Você é o que você fala? A primeira coisa, que alguém vai num lugar para comprar um diamante, existe um certificado de tudo, de onde veio a pedra, quantas faces tem, que tipo de brilho, se é opaco, se tem uma manchinha, se ele é límpido e quantos quilates. Assim é como Deus olha para a gente. Existe um certificado, irmão, não de caco de vidro, mas de diamante. Quando você olha no espelho, repito, o que é que você vê lá do outro lado? Não erre essa resposta. Você quer saber por quê? Você não está enganando ninguém aqui. Você está enganando você. Te dou um conselho. Pare de se enganar. E vou ajudar. Segundo Crônicas 7,14 diz, se o meu povo que se chama pelo meu nome, é você? Você é o povo que se chama pelo nome dele? Agora, se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. O que é que isso significa? Que significa o seguinte, mesmo com todas as nossas falhas, pecados até, há esperança, se reconhecermos. Essa regra não é individual, meu filho, é para um povo, o povo de Deus. Você é povo de Deus? Se o meu povo, não falou se você, Joaquim, Manuel, Maria, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, então eu vou ouvir, porque se não for meu povo, não vou escutar. Interpretei o verso? Obrigado, Senhor. Meu Deus, olhe para mim. Eu passei 23 anos da minha vida, literalmente, dentro de uma igreja. Fazendo sabe o quê? Apanhando por não saber reconhecer
humilhar e me arrepender. Ninguém me ensinou. Ajude-me, Deus. Saiba que, isso aqui é muito grave que eu vou falar agora. Saiba que suas decisões, e não a dos outros, é que devem governar os seus atos. E eles é que determinarão o seu novo futuro. Você me ouviu? Agora há pouco, eu apelei para a sua consciência espiritual, que agora vou chamá-la de inspiração divina. E eu peço a você, que dê vazão à sua voz interior, que eu clamo aqui por uma experiência mais profunda com Deus. Irmão, vou repetir o que eu falei. Eu chamei isso de inspiração divina. E que você dê vazão à sua voz interior, porque o Espírito Santo está aí, você é povo, pode até estar sendo desobediente, pode até estar em pecado, mas se você se humilhar, buscar a face, pedir perdão, ele diz que vai parar tudo e vai ficar escutando o que você está fazendo. Ele diz que vai vir aqui, vai te perdoar, vai renovar a sua vida e vai mudar o seu destino. Vejam, eu penso que você tem que clamar por uma experiência mais profunda com o Espírito Santo. Olha, gente, quando o nosso espírito, cheio dessa inspiração de Deus, é tomado por inteiro, ele faz coisas, ele sabe de coisas que jamais os nossos sentimentos irão registrar. Eu vejo assim, existe uma vida oferecida ao nosso espírito por Deus, que nós não temos aproveitado, usufruído como deveríamos. Por isso, irmãos, que o apóstolo Paulo, ele se expressou assim: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Olhe para mim, a distância desta vida oferecida por Deus forma este corpo de morte, compreenderam? Eu vou agora no extremo, não estou falando que aqui tem gente assim. Mas quando você fala mal da vida de alguém, quando você tem inveja de alguém, agora vamos falar a linguajar do povão. Quando o seu zóio é muito fortão, seca até concreto. Olhe para mim. Quem você está enganando? Deus não, porque você sabe que Ele está te vendo. Com ele você não tem coragem. Mas com os irmãos a gente tem. Quem você está enganando? Quer saber? Você. Porque ele disse que se você se humilhar, pedir perdão, renunciar, ele vai ouvir, vai sair de lá para vir aqui, para perdoar, renovar e transformar você. Ele vai acabar com esse corpo de morte. Está vendo, irmão? Você acha que se eu me junto com o pastor para falar de um irmão, de uma irmã, Deus está presente num negócio desse? Com certeza não. Provai se os espíritos são de Deus. Como é que eu sei se uma pessoa é de Deus ou não? Por aquilo que ela faz, o fruto. A pergunta é: qual o fruto que você está dando? Você dê a desculpa que você quiser. Eu posso dar a desculpa que eu quiser. Mas quando eu olho no espelho, quem que eu vejo do outro lado? Você? Não, senhor, eu. Quando você deita no seu travesseiro, é você e Deus. Acabe logo com esse corpo de morte. Você sabe por quê? Vou repetir. A distância que temos desta vida oferecida por Deus forma um corpo de morte. Mas o contrário é verdadeiro. Vida espiritual ativa forma
ela define, ela cria exatamente um quadro perfeito de quem nós somos em Deus. Olha lá, ao invés de um corpo de morte, um corpo de vida. 1 Coríntios 14, 32 diz: e os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Quer dizer, você é quem comanda o que você quer fazer, o que você quer ser. Deus não vai bitolar você. Se você quiser andar errado, Ele vai permitir. Se você quiser pecar, Ele vai permitir. Mas se você quiser se arrepender, Ele vai te receber. A decisão é sua. Sabe, gente, não é porque nos movemos, falamos e manuseamos o espiritual que não há coordenação, não há equilíbrio, sensatez. Entenda. Entenda agora. Olha só. Quando você tem fome, você come, você não vai tomar banho. Oh, gente. Quer que eu repito? Quando você está com fome, você vai tomar banho ou você vai comer? Parece uma coisa tão lógica, não é? Pois é, a gente não sabe. Por que não sabe? Porque as nossas necessidades apontam para situações concretas, específicas, que se devidamente preenchidas, obrigado, Senhor, alcançam resultados. Irmão, quem está com fome vai comer, não vai tomar banho. Preencheu o vazio. Nossas necessidades espirituais, sejam elas quais forem, indicam à nossa consciência interior fatos que estão ligados diretamente ao que ela está acusando. No fundo, todos nós sabemos que devemos ser cheios do Espírito Santo. O problema é que existe um tal de eu dentro da gente. Me perdoe, eu vou construir uma frase doida aqui. O tal de eu dentro do eu, que está astravancando o progresso do país. Braba essa, hein? Você está perdendo beleza, querido, minha querida. Você está perdendo a excelência de Deus na sua vida. Para, porque Deus tem muito para te dar se você estiver na posição correta. Como sábio. Obrigado, Senhor. Repito, nossas necessidades apontam exatamente para coisas específicas e concretas que, se devidamente preenchidas, alcançarão resultados. As espirituais, da mesma forma, elas indicam para a nossa consciência interior fatos que estão diretamente ligados ao que você está precisando, porque o Espírito está acusando. E quer saber de uma coisa? Deus quer matar a nossa fome espiritual hoje. Diga aleluia. Irmãos, existe uma consciência física, sim, mas também existe uma consciência espiritual. E nós temos, como filhos de Deus, saber o que é que ela está indicando nesta sua situação. Repito, você não foi esquecido, nós somos filhos e não falhas. Diga comigo, eu sou filho, não sou uma falha. Então eu quero dizer para você que há saídas para nós. E finalizo dizendo o seguinte: a pessoa que Deus deseja usar é aquela que o testemunho de sua consciência liga os seus atos ao Espírito Santo. Ou seja, que Espírito está manifestando em você? O seu, o do diabo ou o de Deus? Vou repetir. A pessoa que Deus quer usar, deseja usar, é aquela que o seu testemunho, o testemunho da sua consciência, liga os atos daquela pessoa ao Espírito Santo. Todo o seu proceder é o resultado direto da ação de Deus. Isso revela, não ela, a pessoa, mas o que opera nela, os padrões do Criador. Olha, nós podemos estar muitas vezes
dobrados na vida, amassados, pisoteados. Porém, carregamos dentro de nós valores importantes que jamais serão esquecidos, desvalorizados e destruídos pelos problemas desta vida. Saiba que de algum jeito e em algum lugar a nossa resposta já está pronta e a caminho. Agora, vamos praticar aquilo que nós cremos? Então vou dizer, não há regras, não há normas para se encher do Espírito Santo. Atos 10, 44 a 46, nos mostra uma atuação de Pedro. Dizendo Pedro ainda, quer dizer, ele não tinha terminado, estas palavras. Dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre eles que a ouviam, e falaram em línguas estranhas todos. Atos 19, 6 diz: impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e falavam em línguas e profetizavam. Aí vem os eruditos, teólogos, e dizem: Deus não faz mais assim nem desse jeito. É isso que estão ensinando ao nosso povo: ficar o mais longe possível de Deus. Ficar longe ocasiona o que eu falei? Acabei de falar. Forma um corpo estranho. Paulo falou que é um corpo de morte, irmão. Impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e falava em línguas e profetizavam. Viram? Veio, desceu, caiu sobre eles o Espírito Santo. É isso, é isso. Cabe a nós o que então? Vir aqui, abrir o coração e receber de Deus. Quem quer receber alguma coisa? Voa do seu lugar até aqui. Fala assim para o irmão que está vindo aí: é agora, irmão. E já quero avisar: fogo queima, hein? Fogo não molha não, ele queima. Vem cá, já que você passou aqui. Sexta-feira você veio aqui no meu gabinete? Sim. Ou foi quinta? Foi quinta. Quinta. Eu falo para eles tomarem cuidado comigo, eles não prestam atenção. Imagina se você erra agora, hein? Está nervoso? Vai pescar, irmão. Olha só, esse irmão veio aqui, Pedrassani, quinta-feira, e disse assim: pastor, dá para você orar por mim? Eu falei: por quê? Porque eu vou fazer agora um exame, uma ficha num lugar aí, e eu preciso mudar de emprego, pastor. E eu estou indo para lá agora, vou fazer lá um teste, e eu preciso que Deus me abençoe, porque onde eu estou não está dando, não. Eu falei: tá legal, então vem cá. Meti a mão no óleo, taquei na testa dele, profetizei, oramos, e ele foi fazer o exame. Hoje ele chegou com o sorriso enroscando na orelha, falou assim: pastor, sabe aquele negócio? Eu falei: sei, vou começar terça-feira. Foi, eu cheguei, estava descendo do ônibus, chegando na minha casa, e quando desci, me ligaram. E foi surpreendente, porque eu não esperava, e aconteceu. Você já pensou se a gente orar e Deus responder, gente? Foi isso que aconteceu? Foi, né? Para falar a verdade, foi, né? Para você ver como a gente é incrédulo. Me perdoe usar o seu exemplo, mas é coisa boa que aconteceu. Terça-feira começa. Mas olhe para mim. A gente ora, mas não sei se a gente acredita mesmo, caramba. Não é verdade? Aí toca o telefone e fala assim: cara, a vaga é sua. Meu Deus, não é possível.
Aí esqueceu que veio aqui, que recebeu oração, recebeu unção. Está vendo como que a gente é? Eu vou usar o exemplo dele para mostrar para você que o corpo de morte forma toda hora em nós. Está vendo, irmão? Para apagar o corpo de luz que brilha dentro de nós, o diamante. Viram? E quer saber de uma coisa? Eu vou chamar daqui o pior. Ou você vai tomar uma posição hoje aqui. E você, principalmente, que ainda não foi cheio do Espírito Santo, quer saber de uma coisa? Passa a mão em você mesmo e dá um jeito em você, cara. Então agora espera só um segundinho que eu vou falar com o Papai do céu. Meu Deus e meu Pai, eu estou abrindo aqui o mundo espiritual. Estou adentrando os portais da Tua glória para invocar o Teu Espírito Santo nesta casa. E eu sei também, Deus, que há milhares de pessoas que estão me vendo pela televisão, que cansaram de igreja, de doutrina, de religião, e têm sede de Deus. Meu Deus, olha para todos nós aqui, porque estamos obedecendo a Tua palavra. Impondo-lhes Paulo as mãos, desceu sobre eles o Espírito Santo. Não há regras. E a hora, Deus, que nós começarmos a invocar o Espírito Santo, ele irá se manifestar na vida desse meu irmão e dessa minha irmã. A porta já está aberta, então, meu Deus, agora é hora do fogo descer. Em nome de Jesus, invocamos a Tua presença. Porque Paulo não tinha Senhor. Só colocado as mãos. Porque quem fez a obra foi o Senhor. Pedro, Deus, só estava pregando. E de repente veio sobre eles o Espírito Santo e todos foram cheios. Então, meu Deus, agora é a hora. Em nome de Jesus, recebe o dom do Espírito Santo. Seja batizado no Espírito Santo com o dom de línguas. Então abra a tua boca e recebe o dom do Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, e toma as nossas vidas, porque queremos ser pessoas cheias do Espírito Santo, preencher esse vazio, e em nome de Jesus, que o milagre ocorra na vida deste irmão e na vida desta minha irmã. No nome de Jesus, encha-os do Espírito Santo. Recebe em nome de Jesus. Você não precisa fazer nada, só receber. Jesus já fez tudo. Abra sua boca e recebe no nome de Jesus o dom do Espírito Santo.